Olá, bem-vindo a todos. Iniciando aqui o 18º capítulo do podcast Eu e Meu Avô, que é um podcast que a gente vem estudando o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Nesse podcast participa eu, Arthur Neves, e meu avô Edson Saraiva. E hoje nós vamos estudar a carta 15 desse livro. O senhor quer fazer uma retomada dos capítulos anteriores ou a gente já pode... Só algo interessante da carta, né? Da carta que a gente leu, da carta 14, que ele fala, né, o Skrill, né? Pois não devemos nunca esquecer qual é o traço mais repugnante e inexplicável do nosso inimigo. Ele realmente ama os bípedes desprovidos de cabelos que criou e sempre devolve com a mão direita o que lhes tira com a esquerda. E a outra muito interessante que ele coloca, né? Que nem sobre os próprios pecados cometidos pelo homem, o inimigo sequer deseja que ele pense em demasia. Uma vez que ele tenha se arrependido, quanto antes ele deixar de prestar atenção em si mesmo, mais satisfeito fica o inimigo. Então a batalha é o inimigo, Joshua, né? Quer que as criaturas deixem de se focar em si mesmos como se fossem auto-resolvíveis, né? Autossolucionáveis. Eu me soluciono por mim, eu me resolvo por mim, sem buscar o Altíssimo, né? Sem buscar o Criador, e altamente concentrado nas suas vitórias, em si mesmo. E o Skrill quer que eles se fixem nesse egocentrismo, né? Na egolatria. Esqueçam do transcendental, do que não é daqui, e cada vez fiquem mais fixos em si mesmos. Aí vamos para a carta 15. Meu querido Vermelhinho, é claro que eu notei que os humanos estão vivendo uma calmaria em sua guerra europeia, que eles chamam ingenuamente de a Grande Guerra. E não me surpreende o fato de que haja uma calmaria correspondente nas angústias do seu paciente. O que será que queremos mais? Encorajá-lo nisso ou mantê-lo preocupado? O medo algoz e a confiança tola são ambos estados mentais desejáveis. Quer dizer, o medo como um algoz, o medo como um carrasco, né? O algoz, e a confiança tola. São ambos estados mentais desejáveis. Nossa escolha entre eles levanta questões importantes. Os seres humanos vivem no tempo, mas o nosso inimigo os destinou à eternidade. Essa frase é Muito boa. muito boa, né? Creio, portanto, que ele deseja que atentem especialmente para duas coisas: para a eternidade em si e para aquele ponto no tempo que eles chamam de presente, pois o presente é o ponto em que o tempo toca a eternidade. Essa frase é uma frase de Santo Agostinho. O presente é o ponto em que o tempo toca a eternidade. Continua. Do momento presente, e dele somente, os humanos têm uma experiência análoga àquela que nosso inimigo tem da realidade como um todo. Somente no presente lhes são oferecidas a liberdade e a realidade. Ele, portanto, quer que eles estejam constantemente interessados na eternidade, o que significa estarem interessados nele, ou no presente, quer meditando sobre a união eterna com ele, ou com a separação dele, quer obedecendo à voz que está presente na sua consciência, carregando a cruz atual, recebendo a graça atual, dando graças pelo prazer atual. Aqui tem algo muito importante, né?
Somente no presente lhes são oferecidas a liberdade e a realidade. Quer dizer, o trabalho deles é levar os bípedes para o passado, que passou, e eles ficarem fixados lá em algo que os deixa presos, porque eles não vão ter como resolver, eles vão ficar remoendo o passado ou antecipando o futuro, mas não estarão vivendo o presente, né? Que é onde está a liberdade e a realidade. A gente vê muito isso assim em revolucionários, né? O revolucionário ele é fixado no passado e principalmente no passado de opressão, né? É muito fácil encontrar opressores oprimindo, né? Por exemplo, o czar Nicolau III, né? Era um opressor terrível, ele era um absolutista, ele cometeu alguns absurdos e pagou caro por isso, né? A polícia dele era absurdamente violenta e ele pagou caro, porque ele foi destronado, né? Morreu também, foi fuzilado, ele e a família, o czar. Porque o poder absoluto, salvo os seres humanos que já estejam num estado espiritual muito elevado, como, por exemplo, vamos dizer assim, Salomão, por exemplo, corrompe absolutamente, né? Então, o Nicolau III, né, pagou caramente seus crimes. E o revolucionário Lenin, né, que aí é uma coisa interessante, né? O partido clandestino, da onde veio Lenin, Trotsky, Stalin, ele se chamava Partido Operário Social Democrata Russo. Olha o social e o democrata. Era Operário Social Democrata Russo. Daí vieram, deu uma encrenca, e ele se dividiu em dois, né, os mencheviques e os bolcheviques. Os bolcheviques ficaram, então, chefiados por Lenin, né? E Stalin e Trotsky estavam com Lenin nesse partido bolchevique, que foi mais cruel ainda, se isso é possível, do que o czar. A começar porque eles mataram todos os mencheviques. Os mencheviques queriam seguir a cartilha de Marx, que seria a implementação do marxismo, como Marx, vamos dizer assim, escreveu, né? Que seria gradual. E os bolcheviques não queriam isso. Os bolcheviques queriam uma revolução sangrenta. Os mencheviques não queriam assim. E, apesar de Marx também ser um sangrento, ele também preconiza. Marx usou, sabe assim, uma no cravo, outra na ferradura. Então, deixou mais ou menos os dois caminhos possíveis, né? O gradativo, né, que depois foi tomado pelo pessoal da social-democracia europeia, aqui no Brasil o PSDB, que seria o socialismo na base do fabianismo, o socialismo fabiano, e devagarinho ir tomando os postos, né? Devagarinho tomando as universidades, a mídia, a justiça, devagarinho, que é bem PSDB, né? E o socialismo fabiano, que era menchevique, e o bolchevique, que é a revolução já, mesmo que seja à custa de muito sangue. O lema era terra, pão e sangue. Então, o revolucionário, ele olha para o passado e, tomado de ódio pelo que aconteceu, porque é fácil, ver injustiças
muito graves no passado da humanidade, de todos os lados, com raras exceções. Então ele se toma de ódio, um ódio como se fosse um ódio com conotações divinas, né? Como um ódio do bem, né? Por todos os crimes que foram cometidos, e vai para e antecipa o futuro. Pela antecipação que o que ele vai fazer no presente virar um belíssimo futuro, ele no presente ele faz todo tipo de absurdo, né? Porque o futuro brilhante que a humanidade vai ter a partir dele, a partir das ideias dele, justifica todos os crimes que ele poderá cometer no presente. Então, o passado e o futuro, nesse caso, eles somente são instrumentos para uma fuga da realidade. Porque quando você vê a realidade do que é o ser humano e toda a história humana, e se você sabe que o que você pode fazer é pouco, muito pouco. No sentido do bem, né? Que é esquecer de si e lembrar-se dos outros. Esquecer de si e lembrar dos outros. Vamos lá, que é o que Joshua quer. Quem tem que salvar a humanidade é Deus, não é o Lenin. Lenin não tem a mínima condição ou os seus derivados, né? Atualmente tem uma turma de gente que promete o que não pode cumprir. E não são, deuses não são. Nosso negócio é desviá-los tanto da eternidade quanto do presente. Com isso em mente, às vezes tentamos um humano, digamos, uma viúva ou um estudioso, a viver no passado, mas isso é de valor limitado, pois eles têm algum conhecimento real do passado, e este tem uma natureza determinada, o que, até esse ponto, assemelha-se à eternidade. Bem melhor é fazê-los viver no futuro. A necessidade biológica faz com que todas as suas paixões apontem já para essa direção, de modo que o pensamento sobre o futuro sempre inflame a esperança e o medo. Além disso, o futuro é desconhecido para eles, de modo que, fazendo-os pensar sobre isso, nós também os fazemos pensar sobre irrealidades. Importante isso, hein? É a fantasia. O camarada faz uma fantasia de que ele vai salvar o mundo. Então, a fantasia, a ilusão. Por isso que eu sempre digo aquela frase, né? É mais fácil você salvar o mundo do que viver bem com a mulher. Viver bem com a mulher requer o pé no presente, né? Agora, salvar o mundo, você projeta um futuro, uma fantasia de que você é o salvador do mundo. E na Viver no fantasia, presente ali, no dia a dia. na fantasia é fácil, né? Dá tudo certo na fantasia. Em uma palavra, o futuro é, de tudo que se sabe, aquilo que é menos parecido com a eternidade. É a parte mais completamente temporal do tempo, pois o passado está congelado e não flui mais, e o presente está todo iluminado por raios eternos. Daí nosso incentivo a todos aqueles esquemas de pensamento tais como a evolução criativa, o humanismo científico ou o comunismo, os quais fazem com que os homens se apeguem ao futuro, ao próprio âmago da temporalidade. É muito comum, né? Os humanistas, né? A evolução criativa, por exemplo, você não consegue explicar pela teoria da evolução criativa com o fenômeno da linguagem do ser humano. Não existe explicação possível para isso.
Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas geneticamente, quando você vai para estudar geneticamente as hipóteses genéticas de nós falarmos, isso implicaria, na própria teoria da genética, que você teria macacos que falavam antes de outros macacos evoluírem para falar melhor. Então tinha que ter um macaco já que nasceu falando, que é como uma borboleta, né? Uma borboleta, aquelas borboletas escuras, que num campo claro, né? Uma vegetação mais clara, elas vão ser facilmente descobertas. Então elas vão ser exterminadas e por uma mutação vai aparecer sempre há alguma mutação que vai aparecer uma verde e aquela verde sobreviverá, então as escuras morrerão e as verdes sobreviverão e se multiplicarão. Então, na mesma medida, para termos macacos inteligentes falando, temos que ter um macaco inteligente que falasse preteritamente, que ele, por algum motivo, assim, com um vocabulário limitado, só falava em vogais, por exemplo, fosse exterminado pela necessidade de se também falar em consoantes, e os macacos que falavam em consoantes e vogais ganhassem o jogo. Então, não existe isso, né? Você tem que ter uma característica préter, para que pretérita, para que ela seja selecionada. Então, a evolução criativa coloca que lá na frente, um dia, quem sabe, lá no futuro, nós conseguiremos explicar por que nós falamos, por que eu estou falando. A limitação da ciência nesse momento, ela não nos permite, da genética nesse momento, não nos permite descobrir esse enigma, mas que no futuro nós descobriremos. E o humanismo científico é a mesma conversa. No futuro, nós descobriremos, então, a fórmula matemática, assim como Newton descobriu a fórmula para prever os movimentos dos astros, dos planetas. O humanismo científico descobrirá uma fórmula matemática para que todos nós vivamos na melhor das perfeições. Então, nunca. E o comunismo, então, reúne essas duas, né? Que vai dizer que, então, um dia a humanidade, através da evolução criativa, através do humanismo científico, e algumas coisinhas que eles vão ter que fazer, né? Mas que os fins... coisa pequena. Coisa pequena. Os fins justificam os meios. Nós seremos muito felizes num Éden redivivo. O Éden será redivivo pelo materialismo histórico. Então, todos nós poderemos viver sem pecado, porque esse negócio de pecado não existe. Então, nós viveremos num Éden onde tudo pode, tudo né? Porque não existe mais pecado, porque não existe moral, não existe nada disso. Isso tudo são criações dessa sociedade terrível que afoga o bom selvagem de Rousseau. Porque se o bom selvagem for deixar sem a sociedade, ele será feliz, né? O problema é que quando chega outro... aí que corrompe. Corrompe. Quando um bom selvagem encontra uma boa selvagem, as coisas começam a complicar. Enquanto ficar um só, está uma beleza. Assim, praticamente, todos os vícios estão arraigados no futuro. A gratidão olha para o passado e o amor para o presente. Já o medo, a avareza, a luxúria e a ambição têm os olhos no que está por vir. O medo, por exemplo. Medo de que vá acontecer alguma coisa de repente, o medo de que falte isso, falte aquilo, o medo que eu perca tudo, o medo que... o medo de morrer, por exemplo, que é o medo mais primordial que tem. É a única certeza e o medo maior da humanidade. Né? Falou em morrer, o povo entrega tudo. A avareza também é uma coisa lá do futuro, né? Em nome de que vai faltar, é sujeito um ser humano ficar avaro, né?
distribuir nada para ninguém. Teve uma senhora até que falou que, para mim, que isso lá de Porto Alegre foi muito interessante, porque ela conseguiu abrir mão de um pouco do dinheiro dela pelo medo que ela tem de faltar para aquelas pessoas, quando ela viu a situação daquelas pessoas. Então, ela fez um ato de muito desprendimento, porque ela tem um medo pânico de que ela vai passar necessidade. É um medo. A luxúria também, né? A luxúria é algo futurista, né? Muitas pessoas imaginam cenas, né, luxurientas no futuro. E a outra ambição, né? A ambição do ouro. Está no fazer as coisas ambicionando ficar muito rico para gastar com... Ou não, né? Ou não. Não pense que a luxúria é exceção. Quando o prazer presente chega, o pecado, que é o nosso único interesse, já terá se consumado. O prazer é apenas a parte do processo que nós lamentamos e que excluiríamos se pudéssemos fazê-lo sem pôr o pecado a perder. Trata-se da parte que tem a contribuição do inimigo, por isso mesmo é experimentada no presente. O pecado, que é a nossa contribuição, tem os olhos no futuro. Vai. Obviamente, o inimigo também deseja que o homem pense no futuro, mas apenas o suficiente para planejar agora os atos de justiça ou caridade que provavelmente serão o seu dever de amanhã. A tarefa de planejar o trabalho de amanhã é dever de hoje. Embora o seu material seja emprestado do futuro, o dever, como todos os deveres, está no presente. Mas isso já seria buscar pelo em ovo. Mas isso já seria buscar pelo em ovo. O inimigo não deseja que os homens entreguem o seu coração ao futuro e depositem nele o seu tesouro. Mas nós queremos. O ideal dele é um homem que, tendo trabalhado o dia todo para o bem da prosperidade, se essa for a sua vocação, em seguida esquece todo o assunto e confia-o ao céu, retornando imediatamente ao cultivo da paciência ou à gratidão exigida pelo momento que está enfrentando. No entanto, nós desejamos um homem dominado pelo futuro, assombrado por visões de um céu ou de um inferno iminente sobre a terra, pronto para quebrar os mandamentos do inimigo no presente, desde que, com isso, o levemos a pensar que possa alcançar um ou evitar o outro, e, dependente, em sua fé, no sucesso ou no fracasso de planos cujo fim ele não viverá o suficiente para conferir. Além de prisão viver no futuro, né? Porque aí quando o camarada chega no futuro, e não é o futuro que ele futurizou, ele está de pé no presente e ele vai futurizar mais ainda, porque não chegou ainda naquilo que ele tinha futurizado. Então, para ele abandonar a futurização, vai dar um pouquinho de trabalho para ele, porque ele vive no futuro e já está aprisionado nisso. E o futuro dele nunca chega. Nunca chega. E quando chega, ele põe em piche. Não era bem aquilo que ele queria, ele queria mais. Falta aqui. Queremos toda uma raça perseguindo perpetuamente o fim do arco-íris. Que nunca seja honesta, nem gentil, nem feliz no agora, mas sempre usando toda a realidade presente que lhes é oferecida no presente como mero combustível com o qual abastecer o altar do futuro. Segue-se daí que, em geral, e se não houver imprevistos, é melhor para seu paciente manter-se cheio de ansiedade ou de esperança sobre essa guerra. Está acontecendo uma guerra, a guerra mundial lá, a Segunda Guerra Mundial, como disseram, né? Se não houver imprevistos, é melhor para o seu paciente
manter-se cheio de ansiedade ou de esperança sobre essa guerra, do que deixá-lo viver no presente. Mas a frase viver no presente é ambígua, isto é, tem dois sentidos. Ela pode descrever um processo que está tão relacionado ao futuro quanto a própria ansiedade. O seu homem pode estar despreocupado com o futuro, não porque está mais interessado no presente, mas porque está convencido de que o futuro será agradável. Enquanto essa for a causa real de sua tranquilidade, sua calma será de grande proveito para nós, porque ela não passará de um acúmulo de maiores decepções, e por isso vai causar mais impaciência para ele quando as suas falsas esperanças deixarem de se concretizar. Se, por outro lado, ele estiver consciente dos horrores que o futuro reserva para ele e estiver orando para obter as virtudes e as condições para vivê-las, aqui me lembra do Rio Grande do Sul, né? A situação do Rio Grande. Quer dizer, temos que estão no futuro cultivando na imaginação, uma esperança. Não sei, ele diz aqui, enquanto essa for a causa real de sua tranquilidade, o seu homem pode estar despreocupado com o futuro, não porque está mais interessado no presente, mas porque está convencido de que o futuro será agradável. Acho que lá no Rio Grande tem pouca gente com isso. Muito pouca gente. Tá? Mas ele encontrou gente assim lá na Inglaterra, né? Que achava que ia ser mais agradável, ia ser melhor o futuro do que estava sendo a guerra. Qualquer coisa será melhor que a guerra. Né? E tem os outros que já, consciente dos horrores, né? E da possibilidade de que o futuro tenha mais horrores ainda, né? E estiver orando para obter as virtudes e as condições para vivê-las, e nesse meio tempo estiver preocupado com o presente, porque é ali e somente ali que todos os deveres, toda a graça, todo o conhecimento e todos os prazeres habitam. Todos os prazeres dá uma ideia hoje em dia um pouco limitada, né, do que é esse prazer que o Lewis coloca. Não é bem prazer, não. É alguma palavra mais alta. Então, o seu estado será bem desejável e deve ser atacado imediatamente. Quer dizer, se ele estiver preocupado com o presente, buscando obter as virtudes e condições para vivê-las no futuro, para viver o futuro, ele deve ser atacado imediatamente pelos diabinhos. Aqui novamente, nosso departamento de filologia terá feito um bom trabalho. Experimente usar a palavra complacência com ele. Mas é claro que é mais provável que ele não esteja vivendo no presente por nenhuma outra razão, senão porque tem boa saúde e gosta do seu trabalho. Então, o fenômeno, então, seria meramente natural. Em todos os casos, se eu fosse você, daria um basta nisso. Nenhum fenômeno natural está realmente trabalhando para nos favorecer. E, de qualquer forma, por que a criatura deveria ser feliz? Ficou um pouco complicado esse entendimento aqui, né? Tem uns que estão no futuro, na guerra, estão no futuro, utilizando dias melhores e estavam agarrados lá nessa esperança, que poderia ser vã, né? E com certeza seria. E outros que estavam vivendo no presente e buscando obter virtudes e condições para vivê-los. Né? Acho que aqui no final, quando ele fala, ele descreve mais uma possibilidade, que é aquele que vive o presente pela própria naturalidade, né? Que ele fala vivendo no presente por nenhuma outra razão,
senão porque tem boa saúde e gosta do seu trabalho, né? Então, e aí ele fala que esse daí também ele dá indicativo que esse aí também deve ser atacado, porque ele fala que nenhum fenômeno natural está realmente trabalhando para nos favorecer. São as pessoas que são mais simples, né? Parece que essas pessoas que vivem no presente e extraem disso uma alegria de viver, porque gostam do seu trabalho genuinamente, né? Gostam do que fazem. Essas pessoas são muito perigosas para os diabos, alcançaram um nível de sublimação das dores do mundo, né? Porque eles gostam do que fazem, simplesmente gostam, sem futurismos, sem esperar coisas e coisas, né, no futuro. Eles fazem porque eles têm prazer no que eles fazem, uma satisfação genuína. Aí fica bem interessante, né? Fazer o que faz por amor prende uma pessoa no presente, né? Que é onde o tempo toca a eternidade. Onde habitam, eu gostei porque ele fala, onde habitam todas as graças, toda a graça, todos os deveres, todo o conhecimento e todos os prazeres. Foi legal. Então tá. Então é isso. Grato aí a todos que nos acompanharam. Na próxima quinta tem mais um às 18 horas. Um abraço.